Vamos lá, ó. Segundo a ESPN, o técnico Dorival Júnior ordenou que todos os atletas sub-20 que estão presentes no elenco profissional do São Paulo descessem para atuar pela categoria durante a Copa do Mundo. Nessa sexta-feira, o Nicolas e o Luca, por exemplo, já atuaram no jogo contra a equipe do Santo André, né, que foi jogo válido aí pelo Campeonato Paulista. A gente até comentou sobre isso de manhã, sobre o Rian. O Rian jogou esse jogo e ele que marcou o gol da vitória do São Paulo por 1-0 sobre a equipe do Santo André. Então, os atletas aí que têm idade para jogar na base e que estão no time de cima, o Dorival falou para eles descerem para jogar na base. Né? Há férias com isso aqui, não. Vai jogar na base. Vai lá jogar com o Júlio Batista, né? Como o Luca aí e o Nicolas, né? A gente comentou também, acho que tem uns 2 dias, sobre a questão do Nicolas, que a Federação da Suíça queria ir levar ele para a Copa do Mundo, né? Para acompanhar a delegação aí para a Copa do Mundo, porque a seleção suíça quer contar com o Nicolas, né? Que ele jogue pela seleção da Suíça no futuro próximo aí. Só que ele vai com a delegação para a Copa do Mundo, porém ele tem jogo do Sub-20, né? Ele tem compromisso com o time do São Paulo no Sub-20, então por isso ele não deve ir aí, né? E o Nicolas é um dos que estão no time de cima, pelo menos começou a temporada no time de cima, está de volta aí para jogar na equipe de base. Bom, né, rapaz? É bom para o jogador, né, não perder ritmo de jogo, né, cara? Continuar aí com o ritmo, jogar. Esses jogadores ainda, por mais que já estejam no time de cima, como Nicolas e Luca, estão ainda em fase de desenvolvimento, né? Ganhando experiência, amadurecendo. Então, quanto mais eles jogarem, melhor. Então, agora que a gente tem ainda os jogos do Sub-20, é bom os garotos jogarem, né? É bom eles jogar. Acho correto aí a decisão do Dorival de mandar esses garotos para jogar aí no time do Júlio Batista, no time Sub-20 do São Paulo, né? O Júlio Batista não começou muito bem na base, porém tá dando uma melhorada aí, né? São Paulo voltou aí, começou a vencer no Brasileirão, venceu o Santo André ontem, né? Que o time consiga ter uma melhora aí com a chegada do novo técnico, beleza? Vamos seguindo aqui, rapaziada, e olha só, São Paulo tem apenas o 11º melhor aproveitamento entre os clubes da Série A em 2016. Um levantamento divulgado pelo SofaScore mostra que o São Paulo ocupa apenas a 11ª colocação no ranking de aproveitamento entre os 20 clubes que disputam a Série A do Campeonato Brasileiro, tá? Esse levantamento que o SofaScore fez é o aproveitamento do ano, né? Então soma todas as competições, né? No caso, o São Paulo disputou Brasileiro, Copa do Brasil, Copa Sul-Americana e o Paulistão, né? Então é um aproveitamento somando todos os jogos do ano, todas as competições aí. O Palmeiras tem o melhor aproveitamento com 75%, em segundo o Flamengo com 63%, em terceiro o Fluminense com 61%, em quarto ali, né, o Bahia com 60%. E o São Paulo aparece na 11ª colocação desse ranking aí, com apenas 51,9% de aproveitamento na temporada. Pra vocês terem ideia, né, o Bragantino tem 53%, tá em 9º lugar. O Vitória tem 53%, tá em 8º. Né? Então, times como Vitória e Bragantino têm aproveitamentos melhores do que a equipe do São Paulo na temporada de 2026, para você ver como está sendo um caos aí a temporada do São Paulo, né? Realmente bastante ruim aí, e ruim por tudo que aconteceu fora dos gramados, e a diretoria do São Paulo aí decidiu brincar de modo carreira e destruiu a temporada do São Paulo com aquelas mudanças indecentes, né, que a gente já repercutiu, não vou nem voltar nesses assuntos aí, mas os caras acabaram com a temporada do São Paulo, né? O time foi eliminado da Copa do Brasil por Juventude, né? Despencando no Brasileirão, tem não sei quantos jogos que engano no Brasileirão. Sul-Americana, pelo menos passou em primeiro aí, apesar do susto que levou naquele jogo contra a equipe do Milionários, que poderia comprometer a classificação do São Paulo. Bom, vamos seguindo aqui agora, bora falar sobre mercado da bola, bora falar sobre Robert Arboleda, que essa saída dele está virando uma novela já, apesar que o mercado, né, a janela, no caso, vai abrir ainda, não está aberta, né? Então, até a janela abrir vai ter muita informação,
muita coisa saindo sobre o Arboleda. Bom, rapaziada, vamos lá. Olha aí, informação que traz o blog do São Paulo. Cuca aprova Arboleda e Santos avalia possível investida por zagueiro do São Paulo. Tá bom? Vamos lá. Ó. O mercado da bola começa a ganhar força com a proximidade da janela de transferências. E um nome importante do São Paulo passou a movimentar os bastidores do futebol brasileiro. O zagueiro Robert Arboleda foi oferecido ao Santos e está sendo analisado pelo departamento de futebol do clube da Vila Belmiro. O técnico Cuca, que é o técnico do Santos, vê com bons olhos uma eventual chegada do zagueiro equatoriano, experiente e acostumado ao futebol brasileiro. O Arboleda reúne características consideradas ideais para fortalecer o sistema defensivo santista na sequência da temporada. Neste momento, porém, não existe uma negociação formal entre Santos e São Paulo. O que houve foi a apresentação do nome do jogador ao clube santista, que passou a avaliar o cenário e a viabilidade de uma possível investida. Então, não tem uma negociação, o que tem é, segundo o blog do São Paulo, ele foi oferecido ao Santos, né? Oferecido para o Santos, e o Santos aí, né, junto com o seu departamento de futebol, está avaliando, né? Está vendo aí, né, a possibilidade, se é um bom negócio, se não é, né, se o Santos tem condição de contratar o zagueiro ou não, apesar de não existir uma negociação de fato entre São Paulo e Santos. Né? Só foi oferecido aí, né, cara? Então, vamos aguardar para saber se o Santos vai ter interesse. Aí o fato é que a situação do Arboleda não é nada simples, né? A gente até comentou uma informação que o Gé trouxe ontem, de que o São Paulo está com dificuldades de negociar o Arboleda, tá? O Arboleda aí porque tem 2 pontos. Primeiro, pelo lado do São Paulo, o São Paulo não quer reforçar um adversário direto aí do futebol brasileiro. Tem esse ponto. Aí, outro ponto que o Gé traz é que o Arboleda também recusou algumas sondagens, né? Então teve alguns times que chegou e o Arboleda não quis ir, tá? Aí tinha chegado a uma proposta do Vitória, algumas semanas atrás, só que a proposta do Vitória foi por empréstimo. O São Paulo não vai negociar ele por empréstimo. O São Paulo quer já negociar ele de forma definitiva para ele não voltar mais. O São Paulo não quer emprestar aí o jogador. Então tem essa questão, né? Por um lado, o Arboleda recusa algumas sondagens e o São Paulo também não quer reforçar uma adversário direto. Então isso aí dificulta aí algumas possibilidades aí de clubes para o Arboleda ir. Apesar do interesse, a operação é vista como complexa. Internamente, a tendência é que o São Paulo não facilite uma eventual transferência de um jogador importante para um concorrente direto do futebol paulista sem uma compensação. Se o Santos quiser, evidentemente vai ter que dar alguma compensação para o São Paulo, né? Ou oferecer dinheiro para a liberação do Arboleda, ou, sei lá, oferecer algum jogador que o São Paulo acha interessante. Claro que não dá para liberar. Não, o Santos quer. Não, o Santos, pega aí o Arboleda de graça. Não dá, né? Claro que para liberar o jogador tem que ter uma compensação financeira aí que o São Paulo ache justa para o São Paulo. Não dá para liberar aí o Arboleda de graça, ainda mais para o Santos, né? Apesar que o Santos não é o principal rival do São Paulo, né? Os principais é Corinthians e Palmeiras, mas depois de Corinthians e Palmeiras vem o Santos. Né? Não dá para você liberar um jogador de graça, né? Mas um jogador que é bom e que dentro do campo ele é importante, né, cara? As questões dele é fora dos gramados, mas dentro de campo ele é um jogador importante aí para a equipe do São Paulo, pelo menos eu acho, né? E nunca tive dúvida aí de que ele era um jogador importante. Era porque ele não vai jogar mais, né? Então, se não vai jogar mais, então era, né? O Arboleda é basicamente um jogador fora do São Paulo, só saber para onde é que ele vai agora, porque literalmente ele não vai mais vestir a camisa do São Paulo, a não ser que aconteça uma reviravolta gigantesca aí, né? O que acho eu que não vai acontecer, ainda mais pela repercussão negativa aí, né? Desde que saiu aquela informação que a diretoria iria reintegrar ele, né? A diretoria tinha essa ideia de reintegrar, saiu essa informação, a torcida ficou pé da vida, aí depois desistiram, não quiseram comprar aí essa briga com a torcida de São Paulo. Mas depois da briga que eles compraram com o Roger, essa do Arboleda, eles não quiseram comprar, né? Porque não dá para você comprar briga aí com torcida, né? Porque a rejeição realmente foi bastante grande aí, né? Enfim, rapaziada, vamos seguindo aqui.
Um movimento que aconteceu no São Paulo nessa última semana, que deixou a torcida pé da vida, foi a permanência do Outen, né, aí como presidente do Conselho Deliberativo, né, a oposição do São Paulo, votou pela permanência do Outen, né, para ele não ser afastado. E evidentemente que a torcida do São Paulo ficou pé da vida, né? Pô, se diz oposição, que não sei o que lá, ontem estava pedindo fora outro e agora está querendo a permanência dele. Todo mundo ficou pé da vida com isso. E o Caio Forjas, que é um dos principais ali do grupo da oposição, né, que é o Salve Tricolor Paulista, falou aí sobre a votação do Outen. Abre aspas para ele, né? Um vídeo que ele postou no Instagram, abre aspas. Entre morrer afogado e queimado, optamos em mergulhar no mar para tentar nadar contra a maré. Cheio de frase bonita. Entendo a revolta da torcida do São Paulo. Ruim com o Outen e pior sem ele, porque daríamos um cheque em branco para que a atual gestão conduzisse o processo eleitoral. Fecha aspas. A principal justificativa deles aí para ter votado no Outen é essa. Ah, não, se a gente aí votasse pelo afastamento do Outen, a gente ia dar aí, a gente basicamente ia dar de graça as eleições para a situação. Né? É o argumento que os conselheiros da oposição têm. Aí, é claro que foi um movimento aí que todo mundo ficou pé da vida, eu vim aqui também, reclamei muito, só que tem um ponto que é importante, que é o seguinte, rapaziada, quando a gente fala sobre política, cara, política é um negócio bem sujo, nojento, tem que ter muito estômago, né, para você aí tá no meio de política, ali, tem que ter muito estômago para isso. Esse tipo de movimento é algo que sempre acontece, né, cara? Um conselheiro, né, um grupo que um dia contra X pessoa, no outro dia os dois estão abraçados, entendeu? Um cara que está abraçado com o outro, no outro dia estão separados, um brigando com o outro. Política é assim, né? E para chegar em determinado lugar, você tem que se juntar com pessoas que você não gosta, ou com pessoas que você aí não concorda com as ideias. E eu tô falando isso, tá? Não é para defender eles, não. Até porque eu fiquei pé da vida também com eles aí, não votando pelo afastamento do outro. Eu também fiquei pé da vida, vim aqui, reclamei, né? Quem acompanhou o vídeo aí sabe. Só tô falando que política, no todo, é assim. Um dia você é meu amiguinho, no dia eu te odeio. Né? No dia eu vou votar para ferrar você, no outro dia a gente vai estar junto para conseguir fazer outra coisa. Né? Aí no dia eu vou ter que me juntar a quem eu não gosto para lá na frente eu conseguir algo. É assim, infelizmente. Né? Política é desse jeito, de clube de futebol então, irmão, esquece. É essa sujeira aí mesmo e tem que ter estômago para você poder tá acompanhando, tá vivendo esse mundo político aí, porque é algo realmente bem chato aí. Né? Segundo o André Hernan, Domingos Duarte vê com bons olhos a possibilidade de trocar a Espanha pelo Brasil, sobretudo para reforçar o São Paulo, onde atuaria com o compatriota Cédric Soares. Os dois, inclusive, estiveram juntos no Sport entre 2014 e 2015. Olha aí, Domingos Duarte já jogou com o Cédric no Sport de Portugal entre 2014 e 2015, né? E segundo André Hernan, ele vê com bons olhos, né, uma ida ao Brasil, né, trocar o futebol espanhol, que é o Getafe, onde o contrato dele está acabando já, para jogar no futebol brasileiro, sobretudo no São Paulo. Né, sobretudo no São Paulo. Essa é uma informação bastante importante, porque ele tem alguns times na Europa querendo ele também, que fez propostas, e no Brasil o Botafogo estava interessado. Também repercutimos sobre isso, né, que o São Paulo tinha concorrência aí do Botafogo, né, pelo menos aí de informação concreta que saiu foi que o que tem a ver o Botafogo, né? Foi o time aí que literalmente fez proposta pelo Domingos Duarte, mas o São Paulo está avançando bem aí para poder fechar a contratação desse jogador, que, se for concretizado, vai ser o segundo reforço do São Paulo na janela do meio do ano, porque o primeiro é o Vitor Sá, que já está fechado aí, né?